Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Antes de nós iniciarmos a propagação da palavra do Senhor, eu gostaria de trazer uma palavra, o que recentemente aconteceu na nossa denominação. Eu não sei quem viu, mas quem teve acesso às redes sociais viu aí que no aniversário da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, o nosso presidente, a nossa liderança convidou alguns representantes políticos e chamou até a frente para se apresentar, falar o seu nome, falar o número e falar qual é o cargo que está disputando. E um dos irmãos que estavam presentes, um dos irmãos que estavam sentados, se manifestou e foi totalmente contra a prática de colocar político ali diante da igreja. E eu faço parte da Ordem dos Pastores, a nossa igreja faz parte da Convenção Batista, e eu quero deixar em nota diante da minha igreja, pode deixar isso gravado, o nosso repúdio, a nossa insatisfação, o nosso descontentamento. Eu não posso falar pela convenção, não posso falar pela Ordem dos Pastores, mas posso falar pela CIB de Guaianazes. E eu acho isso lastimável, eu acho isso um erro, e eu condeno essa prática. Eu não concordo, em hipótese alguma, de nós apresentarmos político dentro das nossas igrejas, usar púlpito como palanque político para divulgar, disseminar ideias políticas. Então, deixo aqui a minha fala de repúdio, a minha fala de tristeza, a minha fala de indignação diante do que a ordem, infelizmente, errou ao fazer esse ato. Não concordo com isso e nunca vou concordar e nunca vou levar a minha igreja a aceitar uma coisa dessa, irmãos. Entendam bem, tá? A nossa igreja não é isolada da política. Eu não sou contra de repente trazer alguém aqui de fora para ensinar algo sobre política. Eu acho fundamental, extremamente importante, que alguém venha explicar o que é ser um deputado, quais são as responsabilidades, as obrigações de um senador. Isso é louvável, mas eu não concordo que político fale sobre isso. Eu não concordo que venha aqui à igreja políticos propagar o seu nome, propagar o seu número. Agora, em época de eleições, é o que mais aparece. Nós não aceitaremos isso aqui, irmãos. Nós não aceitaremos. Pode ser político de esquerda, pode ser político de direita, pode ser seu vizinho, pode ser seu pai, pode ser quem for. Nós não aceitaremos isso em hipótese alguma. Deixo registrado novamente a minha palavra de descontentamento, de repúdio e de não aceitação ao que a nossa ordem fez e realizou na semana passada. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Antes eu quero convidar o casal que está nos dando a honra com a sua presença, a Bruna, minha xará, e o Márcio. E nós estaremos aí apresentando a Mônica. Não, é ao contrário, né? Tá certo? É certo? Ah, então tá certo, irmão. Esse casal lindo, abençoado, podem subir até aqui, podem, se vocês quiserem, pode subir. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor aos irmãos, que se encontra, podem vir até aqui, em 1 Samuel capítulo 1,
versículo de número 27 e o versículo de número 28, que diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Tá bom? Então, Bruna, Márcio, essa é uma fala de Ana, que clamou a Deus, pediu ao Senhor para que Deus lhe desse um filho, e veio o filho. E ela fez um voto com Deus de sempre apresentá-lo diante da casa do Senhor. Vocês, ambos, têm a responsabilidade, são imbuídos de ensinar a Mônica nos caminhos do Senhor. Eu sei que os tempos hoje são difíceis, as dificuldades são enormes, mas procurem constantemente, repetidamente, estarem na igreja, servindo ao Senhor, para que ela cresça aprendendo da palavra do Senhor, tá? Em Provérbios fala: educa a criança nos caminhos do Senhor, para que no futuro nós não venhamos nos arrepender do que nós fizemos lá atrás, tá bom? Será que ela vai chorar se eu pegá-la no colo? Irmãos, nós vamos orar pela Mônica. Eu vou pedir por gentileza que a igreja estenda suas mãos aqui para a Mônica. Vamos aproveitar que ela está quietinha, né, irmãos? Porque todos os bebês que eu apresento choram, todos. Mas a Bruna vai ser uma exceção. A Mônica vai ser uma exceção hoje. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos diante do Senhor apresentar a Mônica. Ó Deus, essa bebê linda que foi preparada pelo Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos seus pais, pela vida do Márcio, pela vida da Bruna, e suplicamos ao Senhor, ó Deus, que Tu possa dar a eles o discernimento, o direcionamento, para que ambos tenham condições de ensinar a Mônica no caminho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa auxiliá-los nas suas respectivas demandas, nas suas respectivas dificuldades, e que em nome de Cristo Jesus, essa criança possa crescer nos caminhos do Senhor, sendo bênçãos para a nossa vida, sendo bênção para a Tua igreja. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Ô Mandus, eu não te convidei, Mandus. Quer vir até aqui tirar uma foto conosco também? Vem, Mandus, vem, aí. Bom, ó. Aqui está o certificado, tá bom, Bruna, Márcio? Aqui é o certificado da apresentação do bebê, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. As portas estão abertas e estamos à disposição de vocês, tá bom? Deus os abençoe. Vamos tirar uma foto? Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe Bruna, Deus abençoe Márcio, amém, Deus abençoe Manducci. Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias em Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Nós estamos falando sobre obras da carne, e hoje vamos falar de mais uma. Vamos falar hoje sobre a bebedice, beber. E em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Antes de iniciar, eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão também aos irmãos pela manhã, tá bom? Eu estive ausente. Ontem
eu peguei um resfriado enorme, irmãos, enorme, fiquei de cama mesmo e passei mal, né? E aí eu mandei mensagem para o Sânia, são umas meia-noite quase, falei para ele se preparar, pois possivelmente eu não estaria aqui. Foi dito certo, meu corpo não reagiu, mas graças a Deus aí durante o dia nós tivemos uma boa recuperação e louvamos a Deus por isso. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nesse momento tão especial, queremos suplicar ao Senhor, rogar as tuas bênçãos, ó Pai, pedir entendimento, pedir, ó Deus, que o Senhor possa usar-me nesse momento, ó Deus, para falar ao coração da tua igreja. Os nossos irmãos estão necessitando, os nossos irmãos estão almejando uma palavra do Senhor. Ó Deus, que o alimento do Senhor possa alcançar a nossa mente e assim nós vivenciarmos uma renovação, uma conversão, uma transformação. Conceda-nos, ó Deus, um ótimo momento agora de reflexão, um momento, ó Deus, onde os nossos corações irão se encontrar abertos, irão se encontrar sensíveis, receptíveis à tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assentai-vos. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz assim, abre aspas: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nos deparamos com a carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja de Gálatas, temos que ter em mente que o que o apóstolo Paulo estava desenhando para os irmãos daquela localidade é que nós, como seres humanos, vivemos uma luta constante, vivemos um conflito enorme, um conflito avassalador, um conflito que paira e que está presente em nossos corações. E esse conflito, esse duelo, é marcado por dois seres. De um lado, nós temos a carne, e do lado da carne tem os desejos pecaminosos, do lado da carne tem a glutonaria, tem as bebedices, a idolatria, a feitiçaria, e do outro lado tem o Espírito. E o Espírito também tem os seus parceiros. O Espírito tem a paz, o Espírito tem a benignidade, a compaixão. E a verdade é que nós vivemos uma luta conosco mesmo. Nós vivemos um conflito, um duelo. E é isso que vai fazer e vai levar o apóstolo Paulo a dizer lá em Romanos que o bem que ele quer fazer, esse ele não consegue fazer. E o mal que ele não queria fazer, ele acaba cometendo. Ele acaba realizando, porque às vezes nessa luta, às vezes nesse conflito, quem vence é a carne. E quando a carne vence,
vem ao encontro das nossas vidas essas obras, que é as que o apóstolo Paulo lista no versículo de número 19 até o versículo de número 21. Quando o Espírito vence a carne, quando o Espírito ganha da carne, vai aparecer as obras e o fruto do Espírito, que está a partir do versículo de número 22. E aí nós chegamos em um resultado que é a bebedice, que é o resultado, um dos resultados, quando a carne vence, quando a carne se sobressai em relação ao Espírito. E quando a carne vence o Espírito, um dos resultados que vem ao encontro, um dos efeitos que surge e que afeta, que ataca a nossa vida como um todo, é a bebedice. A obra da carne bebedice, ela está se referindo a bebidas alcoólicas. Ela está se referindo a bebidas onde o profeta Oséias fala lá no capítulo de número 4, no versículo de número 11, lá no seu livro, que é bebidas que tiram o nosso entendimento. Bebidas que tiram a nossa racionalidade. São bebidas que prejudicam a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir. A palavra bebedice no grego significa algo ligado a meter, que é e que tem o significado de embriaguez. Portanto, como resultado da perda, da luta entre a carne e o espírito, uma das fusões que acontece e acarreta e que vem ao encontro da vida do ser humano é a embriaguez, é a bebedice. E aí, quando eu falo desse assunto, muitas pessoas têm um posicionamento contrário. Lamentavelmente tem irmãos, irmãs que defendem que é possível um cristão, um servo de Deus, ingerir bebida alcoólica desde que seja com moderação, desde que não seja embriagado, desde que não se embriague, desde que não se perca. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o que nós vamos ver é que o vinho que Jesus transformou lá no Evangelho de João, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 8, o vinho que Jesus transformou a água no milagre do casamento, é o vinho que tem como significado etimológico originário fruto da oliveira, e que por sinal é o mesmo vinho que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a tomar. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, eu vou ler esse texto para os irmãos. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz assim, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pronto, um texto belo, um texto encantador, um texto que justifica, um texto que apazigua, um texto que me orienta a ingerir bebidas alcoólicas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse vinho que Jesus se referiu, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 2, e esse mesmo vinho que o apóstolo Paulo cita aqui em Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23, está falando de vinhos que está relacionado ao fruto da videira. Basta nós lermos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26,
e o versículo de número 29. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 29, a Bíblia diz o seguinte: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, beber bebida alcoólica, se embriagar, usar o vinho como justificativa de que é um suco da ceia, trazer essas expressões como justificativa para você ingerir álcool, é pecado, é erro, é algo contrário às Escrituras. Jesus está falando que o vinho era fruto da videira, ou seja, não tinha álcool. Era um vinho que, lá em Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 22, era um vinho novo. Sabe por que vinho novo? Porque no Talmud, o Talmud falava o quê? Que você pegava o vinho, pelo fato dele estar muito forte, você misturava com água. E aí quando você misturava com água, você tirava o álcool, e aí sim a pessoa poderia ingerir. Beber, se alcoolizar, ficar embriagado é algo pecaminoso. O uso da bebida forte era condenado pela própria Escritura. Deus não aceitava, Deus era completamente intolerante com o uso de bebidas alcoólicas. Basta nós lermos a Torá, porque quando nós lemos lá em Levítico, capítulo de número 10, do versículo 8 até o versículo de número 10, Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número... Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo 6, Deus deixou claro que era contra a embriaguez, que Deus era contra o uso da bebida alcoólica. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 34, Jesus falou contra a embriaguez. No entanto, quando chega o momento da crucificação, lá em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 34, Jesus se nega a beber vinho. Jesus se nega a aceitar bebida alcoólica no seu corpo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 34, deram-lhe a beber vinagre, misturando com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus não aceitou bebida alcoólica no seu corpo. Mas tem crentes, e isso foi feita uma pesquisa, que a cada 5 cristãos no mundo, 3 bebe bebida alcoólica e acha que isso é normal. Dos 100% de pastores que existem no mundo, 100%, 60% dos pastores são a favor, isso interdenominacional, isso de forma geral, de forma ampla, dos 100% de pastores que existem no mundo, 60% acredita, pensa, defende a ideia de que tomar vinho, beber bebida alcoólica não é pecado. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos uma outra ideia, nós temos uma outra visão, e o que nós enxergamos é que é uma obra da carne. É um resultado de que quando você perde a luta contra o Espírito, você se embriaga, você se atira aos seus vícios, você se atira aos seus prazeres. E nessa noite eu quero mostrar aos irmãos aqui de forma resumida, de forma simples, e tentar ser o mais claro possível
e mostrar aos irmãos 2 motivos para nós não bebermos absolutamente nada que contenha álcool. Eu quero mostrar aqui para os irmãos 2 razões para nós não bebermos nada que tenha álcool. E o primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. A Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Primeiro motivo para nós não ingerirmos bebidas alcoólicas em nosso corpo é que não convém beber álcool, porque ele simplesmente te domina. O álcool toma conta de você. O álcool te norteia. O álcool toma conta da sua vida. O primeiro motivo para você, o primeiro motivo do porquê de você não usar, não tomar, não usufruir de bebidas alcoólicas, é que isso não convém a você, pois isso vai te dominar. E não é esse o motivo de Deus, e não é esse a razão pelo qual Deus te criou. Deus não criou você, Deus não nos criou para que nós fôssemos dominados por algo. Pelo contrário, se nós lermos lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, o que nós veremos é que Deus criou o ser humano para dominar sobre a terra, para o ser humano dominar sobre os animais, para o ser humano dominar sobre a natureza, dominar sobre tudo e sobre todos. Só que quando nós nos entregamos, quando nós abraçamos a bebida alcoólica, nós ficamos dominados por ela. E não a dominamos, é ela que nos domina, é ela que toma conta de nós. Por quê? Porque ela tira a nossa capacidade de raciocinar. Se nós lermos lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 11, versículo de número 22, lá o profeta Isaías fala que quando você bebe, quando você usufrui da bebida alcoólica, você fica sob a influência do álcool, você fica fora de si. Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar sobre a realidade da vida. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós sejamos plenamente livres. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, a Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer nos ver libertos. Jesus quer nos libertar. Jesus quer que nós tenhamos uma vida distante, uma vida afastada, uma vida rompida com a embriaguez, com a falta de compreensão das coisas. Jesus não quer isso para nós. Até mesmo porque quando nós lemos na palavra de Deus, homens de Deus, personagens bíblicos que eram consagrados a Deus, pessoas que eram chamadas pelo Senhor, lá em Números, capítulo de número 6, versículo de número 2 e o versículo de número 3, a Bíblia deixa claro isso. Homens de Deus, pessoas vocacionadas, pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar no templo. A lei era clara, o ensinamento era nítido. Não podiam beber bebida forte, não podiam se alcoolizar.
A Bíblia diz aqui, em Números, capítulo de número 6, versículo 2 até o versículo 3, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Está claro, está nítido que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que foi separada por Deus, não deve ser controlada pela bebida alcoólica. Pelo contrário, nós devemos ser controlados, nós devemos ser direcionados pela palavra de Deus. Nós devemos ser controlados, orientados, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que tem que nortear a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que tem que dirigir os nossos passos, não os vícios, não a bebida alcoólica, não o cigarro, não a cerveja, não o vinho, não o uísque. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona, é o Espírito Santo de Deus que nos orienta como, quando, para onde nós vamos. Mas infelizmente muitas pessoas não pensam assim. Eu mesmo já ouvi relatos de irmãos dessa igreja que já viram pastor pregar embriagado. Isso é uma vergonha. Já pensou eu como pastor vir pregar aqui ao púlpito, balançado, bêbado? Já pensou, Samuel? Vou descer esse corrimão ali, vou descer segurando assim, o corrimão para não cair. Que vergonha, que vergonha. Descer essas escadas aqui, sendo carregado pelos irmãos. Já pensou? Isso é uma vergonha. Mas tem muitas pessoas que defendem isso, tem muitas pessoas que ensinam isso, e isso é pecado, isso é repugnante. Porque quando nós entregamos o nosso corpo, quando nós entregamos a nossa vida, quando reconhecemos que Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, é o Espírito Santo de Deus que vive em nós, é o Espírito Santo de Deus que nos orienta, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Até porque o propósito do Evangelho não é deixar o homem embriagado, não é deixar o homem perdido. Pelo contrário, o Evangelho tem a proposta de trazer a solução àquele que estava perdido. O Evangelho tem a responsabilidade de apresentar as boas novas para que aquele que estava sem direção, para aquele que estava tombando, para aquele que estava embriagado, encontre uma direção, encontre algum motivo para viver, encontre alguma razão para existir. O Evangelho tem essa lógica, o Evangelho tem este objetivo. Por isso precisamos andar de forma consciente, precisamos andar de forma racional, precisamos andar pleno, sabendo o que está acontecendo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 13. O apóstolo Paulo diz assim, olha só, é Paulo falando, ele fala assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebederias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e em inveja. É isso que o apóstolo Paulo fala, andemos, caminhemos honestamente como de dia,
Ande de noite como que se você estivesse andando de dia. Esteja andando, enxergando o que está à sua frente. Ande na sua vila, ande na sua rua, sabendo aonde você está pisando. Tenha claridade, seja claro consigo mesmo. Clarifique a sua visão. Não deixe ser dominado pela embriaguez. Não deixe o álcool tomar conta de você. E esse é o primeiro motivo para você não ingerir bebida alcoólica no seu corpo. A primeira razão para você não se entregar, para você não beber, para você não tomar aquela caipirinha, para você não tomar aquele uísque, aquela Maria Mole, sabe a Maria Mole, Dreyer com Contini, eu conheço, irmãos, Dreyer com Contini, sabe, para você não tomar aquele Campari, aquela Montila. Primeiro motivo é porque ela te domina. Ela acaba com a sua vida. E eu falo, irmãos, porque eu, há muitos anos atrás, antes de me converter, eu cuidava de um bar. E eu sei do que eu estou falando. Já vi garotos aí, com todo o respeito da idade do Bento, da idade do Samuel, destruir a sua família, perder a sua esposa, perder os seus filhos por causa de bebida. Porque a bebida te domina. A bebida toma conta dos seus pensamentos, a bebida toma conta do seu ser como um todo. Eu só para fechar aqui essa parte, eu abria lá o bar quando era, isso daí eu tinha 13 anos na época. E aí, é sério, irmãos, 8 horas da manhã, o pessoal passava para ir trabalhar, pessoas dominadas pela bebida. O cara olhava para mim, só fazia assim, ó, copinho, né? Já era o copinho americano. Aí eu colocava o Dreyer com Contini, porque ele gostava de Maria Mole. Sem brincadeira nenhuma, o cara nem tomava café. O cara chegava com sono, sabe assim, com remela nos olhos. Dava para você ver que o cara estava com sono. Mas o cara pegava aquela Maria Mole, né, que é a bebida que nós falamos, ingeria, rapaz, já era. O cara dava uma ligada no 220 e ia embora trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se tornou escravo da bebida. Se prendeu à bebida, se tornou dominado pela bebida. Então, o primeiro motivo para você não se envolver com bebida alcoólica é porque ela te domina. Mas tem mais um. A bebida alcoólica, ela é prejudicial para a sua vida, porque ela não apenas te domina, e aqui eu apresento o segundo motivo para você não se embriagar, para você não beber, porque além da bebida te dominar, a bebida não traz edificação nenhuma para a sua vida. A bebida não te abençoa. A bebida não cuida de você. Isso quem fala é o apóstolo Paulo, porque lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23, o apóstolo Paulo fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Que edificação existe você se embriagar? Que edificação existe você ingerir bebidas alcoólicas? O segundo motivo para você não usar bebidas alcoólicas é que não existe necessidade nenhuma para isso. Nem mesmo necessidades fisiológicas. Nem mesmo necessidades físicas. Isso não traz benefício para a pessoa que bebe, não traz benefício para a pessoa que está com você, não traz benefício para as pessoas que estão por você, não edifica ninguém, não ajuda ninguém. Até mesmo se você olhar as propagandas lá de cigarro, as propagandas de bebidas alcoólicas, vocês irão ver lá
que eles deixam claros, eles mostram e eles avisam sobre os prejuízos que isso pode acarretar no ser humano. O cigarro, a bebida alcoólica mostra lá o que isso pode acontecer sobre a vida do ser que usa o álcool, que bebe o vinho, que bebe cerveja, que fuma cigarro. Não existe edificação. A bebida alcoólica não te abençoa. A bebida alcoólica não cuida de você. Essas bebidas que o mundo recomenda, que o mundo entende como algo aceitável, como algo lícito, é algo que só traz prejuízo para as sociedades. Até porque, se você olhar, é sério, irmãos, e isso daí é falado lá em Provérbios, capítulo de número 23, fala sobre isso, Salomão fala sobre isso. Os prejuízos que a bebida alcoólica traz sobre a vida das pessoas e, consequentemente, traz sobre a vida da sociedade é bem maior do que o lucro que esses caras ganham vendendo bebida. Porque com a bebida alcoólica você destrói famílias. Com a bebida alcoólica você destrói relacionamentos. Com a bebida alcoólica você destrói casamentos. Então, o que se gasta com as consequências do alcoolismo é infinitamente mais do que os lucros do comércio ou dos impostos com a venda de bebidas alcoólicas. O uso da bebida alcoólica traz perdas para as pessoas que bebem, porque atrapalha a sua vida profissional, atrapalha a sua vida matrimonial, atrapalha a sua relação com a sua família, traz escândalo para a sociedade, impede de você ter um crescimento espiritual, uma maturidade cristã ao lado de Deus. A bebida alcoólica afeta a sua espiritualidade. Nós não precisamos andar no meio da roda dos escarnecedores para nós sermos alguém. Nós não precisamos estar no meio da bebida alcoólica para nós termos uma sensação de alegria, para nós termos uma sensação de bem-estar. Não, pelo contrário, Cristo Jesus é a fonte de água viva. Nós não precisamos beber bebida alcoólica para nós termos uma sensação melhor. Nós não precisamos experimentar vinho para nós termos uma outra realidade, experimentarmos algo novo na nossa vida. Nós não precisamos tomar 51, nós não precisamos tomar Velho Barreiro, nós não precisamos tomar Montila para nós vivenciarmos e experimentarmos a felicidade. O que nós precisamos é beber a fonte de água viva, precisamos é beber sobre Jesus Cristo Nazareno, precisamos beber sobre aquele que acalma, acautela, aquele que mata a nossa sede. A esse sim a nossa alma tem sede, a esse sim o nosso coração se encontra disposto, receptivo a Cristo Jesus, a fonte de água viva. É Ele que tem que reinar sobre os nossos corações, é Ele que tem que orientar e direcionar toda a nossa vida. Não é bebida alcoólica que nos norteia, não é bebida alcoólica que nos ensina. Nós precisamos beber da água viva que é Jesus Cristo, porque essa água viva, se nós bebermos, nunca mais teremos sede, porque Deus nos sacia completamente, Deus nos sacia por inteiro, Deus nos sacia por completo, e essa água sim, essa nos edifica, essa nos abençoa, essa cuida de nós. Não é bebida, não é o álcool, não é vinho, não é cerveja, não é o uísque. O que alimenta a nossa
sede interior é Jesus. Jesus é a água viva, Jesus é a fonte de água viva, Jesus é que acalenta e mata a nossa sede interior. Tome cuidado com o primeiro gole, tome cuidado com o primeiro copo. Sabe aquele grupo AA? Já ouviram falar do grupo AA? Quem que é o grupo AA? Alcoólicos Anônimos. Sabe qual é o ensinamento deles? Quando eles estão despedindo uma pessoa depois de passar por todo o processo da libertação do uso de bebidas, ele olha para as pessoas e fala assim: cuidado e evite o primeiro gole, porque o primeiro gole é crucial, é determinante para você cair no vício novamente. E aí a palavra de Deus vem ao encontro das nossas vidas e nos dá esses dois conselhos. A palavra de Deus vem ao encontro da nossa vida e nos dá essas duas orientações e fala assim: olha, quando nós lutamos e perdemos essa luta entre carne e espírito, uma das causas, um dos resultados que ocorre quando você perde essa luta entre carne e espírito é que você se entrega à bebedice, você se envolve com bebidas alcoólicas. E aí a palavra de Deus nos norteia e nos ensina que para nós vencermos isso, nós temos que relevar, aceitar, abraçar dois conselhos. O primeiro deles é que a bebida nos domina. A bebida toma conta da nossa vida. Então, o primeiro conselho é: se afaste da bebida, não use-a, porque ela te domina. E o segundo, não use-a, porque ela não te edifica. Não use-a, porque ela não te abençoa. Pelo contrário, ela amaldiçoa. E quem já bebeu bebida alcoólica e já foi liberto sabe o que eu estou falando. Bebida alcoólica destrói casamentos. Bebida alcoólica destrói relacionamentos. Bebida alcoólica destrói matrimônios. Bebida alcoólica destrói vidas. E aí você vê o resultado que é hoje. Pessoas sofrendo, pessoas que não encontram uma solução de vida, e ao invés de saciar a sua sede na fonte de água viva, que é Cristo Jesus, ao invés de mergulhar em Cristo, ao invés de se atirar nas profundezas do amor de Cristo, se atira na bebida, se atira no álcool, e aí se torna dominado por ele, não é edificado por ele, vive uma alucinação, vive um momento de alegria, um momento prazeroso, mas que é momentâneo, e logo depois precisa-se de novo dessa situação, e é algo repetitivo, e é algo que não para mais até que você se torna completamente necessitado, você se torna completamente dominado pela bebida alcoólica. E aí o Evangelho de Cristo Jesus vem nos ensinar e fala: procure saciar a sua sede na fonte de água viva. A esse sim rendemos glórias e louvor para todos sempre, a Jesus Cristo, nosso Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. A Ele sim toda a honra, glória e louvor. A Ele é que nós entregamos toda a nossa sede. A Ele é que nós entregamos toda a nossa angústia, porque Ele é a fonte de água viva, e Ele acalenta, Ele mata a nossa sede e nos dá um refrigério para a nossa alma. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos já chegando ao final. Eu quero desejar a todos os irmãos, a todas as irmãs, uma ótima noite, uma ótima semana, na presença, na graça do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos tenham uma semana de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de fertilidade. Que a porta que está aberta a porta que está fechada possa ser aberta. Aquilo que está
trancado seja aberto, que os milagres do Senhor alcancem a sua vida. E que em nome de Cristo Jesus, nós venhamos experimentar, nós venhamos cada dia mais constantemente beber da fonte de água viva que é Cristo Jesus. Ó amado Deus, espere-nos em paz agora. Ó Deus, nos dê um ótimo momento de comunhão. Ó Deus, que o Senhor quebrante os nossos corações, sensibilize-os, para que assim, ó Pai, nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ó Senhor, que Tu possa nos dar a iluminação, a elucidação de constantemente, de forma plausível, de forma visível, de forma nítida, demonstrar a esse mundo que o Senhor é a fonte de água viva da nossa vida, ó Deus. Da mesma forma, ó Pai, que o mundo levanta um copo de cerveja, que o mundo levanta um copo de uísque, faz até brinde para celebrar o álcool, nós, ó Deus, levantamos a ceia do Senhor e celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz. É com essa certeza, é com essa convicção, ó Pai, que nos despedimos aqui, conscientes, na convicção, na certeza de que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, desejamos ou pedimos a Deus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.